Sabe o que acontece quando o nome de alguém, a identidade profissional da pessoa, é arrastado para um conflito online? Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de um caso real de assédio digital. A ideia é entender como isso acontece e, mais importante, quais são as consequências que podem ser, olha, devastadoras para a vítima. Para muitos profissionais hoje em dia, uma busca no Google é basicamente o seu currículo. E nesse caso aqui, uma simples pesquisa pelo nome Pedro Henrique Cardona Pérez não mostra as qualificações dele, não. Mostra o nome dele diretamente associado a um conflito digital. Para qualquer recrutador, isso é um sinal de alerta. E um sinal de alerta imediato. Tá, mas como a situação chegou nesse ponto? Para a gente entender, vamos dividir essa história em 6 partes. A gente começa com a exposição dos dados, depois investiga o histórico de comportamento. Aí a gente vai ver quais leis foram ultrapassadas, medir o dano real, discutir de quem é a responsabilidade e, no final, ver qual é o caminho para uma solução. Tudo começa com um único ato. É o ponto de ignição de todo o caso, a exposição deliberada e pública dos dados pessoais da vítima. Foi aqui que a barreira entre a vida online e a vida offline foi quebrada. E aqui, essa é a evidência central. Em uma página da Wikipédia, o usuário Cronos publicou o nome completo da vítima, Pedro Henrique Cardona Pérez. Com essa ação, ele ligou o pseudônimo que a vítima usava online, o Azimadid, à sua identidade real. E uma vez que isso está na internet, essa conexão se torna pública e é praticamente impossível de apagar. Agora, o ponto crucial aqui é a confissão do próprio Cronos. Ele admite ter encontrado o nome em diversos perfis. Isso confirma que ele ativamente procurou informações privadas da vítima fora da plataforma, com um único objetivo: usar essas informações contra ela. Isso é uma violação claríssima das políticas de privacidade. Mas veja bem, isso não foi um incidente isolado. Uma análise mais a fundo revela um padrão que já vem de muito tempo. Vamos agora para a segunda sessão para a gente ver como essa história foi se construindo. Essa linha do tempo mostra que não estamos falando de um fato isolado, mas sim de uma escalada de comportamento ao longo de anos. Começou lá em 2007 com uma conduta conflituosa que o impediu de virar administrador na plataforma. Em 2019, a coisa escalou para a exposição de e-mails do governo. E agora, culminou na exposição de dados privados de uma pessoa. O padrão é claro: um histórico de confronto e o uso de informações como se fossem uma arma. E como ele agia exatamente? Bom, durante as tentativas frustradas de ganhar mais poder na plataforma, outros usuários documentaram a metodologia dele. Atacar a competência de quem discordava, usar intimidação para vencer debate, reverter edições sistematicamente e, o mais revelador de tudo, se colocar no papel de vítima sempre que a conduta dele era questionada. É um verdadeiro manual de manipulação. E é aqui que as ações ultrapassam as regras da plataforma e entram, de fato, no território da lei. A conduta que foi documentada pode ter violado diversas leis brasileiras, transformando o que era um assédio digital em um problema jurídico bem sério. A primeira e mais direta é a lei do stalking. A legislação brasileira é muito clara. Perseguir alguém de forma repetida, perturbando a privacidade dessa pessoa, é crime. O ato de monitorar perfis sociais para expor o nome de alguém se enquadra precisamente nessa definição. Depois, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pensa nos seus dados pessoais como se fossem sua propriedade. Eles só podem ser usados com a sua permissão e para um fim justo, um fim legítimo. Usar o nome de alguém para prejudicar essa pessoa é como usar a chave da casa de alguém para vandalizar tudo por dentro. É uma violação direta da lei. E por fim, o Marco Civil da Internet, que funciona como a nossa Constituição digital. Ele garante o direito à privacidade e ainda prevê compensação por danos morais e materiais que resultem da violação desse direito, o que se aplica diretamente aqui, na exposição indevida de dados. Então, vamos resumir o risco legal. Não estamos falando de uma, mas de 3 camadas de proteção legal que podem ter sido violadas. A lei do stalking, que pode levar à prisão, a LGPD, que gera o dever de indenizar, e o Marco Civil, que reforça esse direito. Juntas, elas formam uma verdadeira muralha legal contra esse tipo de comportamento. Agora, vamos analisar as consequências. Porque o assédio digital não fica só no mundo online. Ele tem um impacto tangível e muito prejudicial na vida profissional de uma pessoa. O impacto é real e é imediato. Quando o nome de um profissional vira sinônimo de conflito na internet, as portas de emprego simplesmente se fecham. A reputação digital hoje não é mais um detalhe, é um dos ativos mais importantes de uma carreira. E nesse caso ele foi atacado diretamente.
E aqui a gente vê o dano em ação. A gente volta para aquela busca no Google, onde o nome Pedro Henrique Cardona Pérez leva direto para a exposição dos dados dele. Para um empregador, isso não é só uma informação, é um grande pare. É uma barreira concreta para oportunidades reais de trabalho. Mas a responsabilidade para por aqui? A análise mostra que outras partes podem ter sido envolvidas, mesmo que indiretamente, e elas também podem carregar um fardo legal e de reputação. É aqui que o problema transborda. O usuário Cronos associou publicamente o nome da empresa Race Comunicação às suas atividades. Isso arrasta a empresa para o centro do conflito, criando um risco gigantesco, tanto legal quanto de imagem. A empresa agora corre o risco de ser vista como cúmplice de assédio e de violação de dados. Para ser bem específico, os riscos para a Race Comunicação são graves. A gente está falando de processos por uso indevido da marca, danos à própria reputação e, o mais sério de tudo, a responsabilidade solidária. O que isso quer dizer? Que se a empresa foi notificada sobre a conduta do associado dela e não fez nada, ela pode ser considerada legalmente corresponsável pelos danos. E tem mais. A denúncia sugere que este pode não ser o ato de um lobo solitário. Outros usuários, como os que a gente vê na tela, são citados como possíveis cúmplices, agindo de forma coordenada. Se isso for verdade, o assédio deixa de ser um ato individual e se torna uma campanha organizada, o que, claro, aumenta exponencialmente a gravidade do caso. Diante de todas essas evidências, a inação não é uma opção. A seção final descreve uma proposta de ação que é clara e formal para corrigir esses abusos. O caminho para a resolução é claro e se baseia em 3 ações decisivas. Primeiro, usar a força da lei para exigir a remoção imediata dos dados expostos. Segundo, iniciar uma auditoria externa independente para investigar a fundo a conduta do usuário. E terceiro, apurar a existência dessa possível rede de colaboradores para entender a real dimensão do problema. E a gente termina com essa pergunta. Este caso expõe uma falha sistêmica e nos força a refletir. Quando o assédio acontece em grandes plataformas, quem tem a responsabilidade final de garantir a segurança, de proteger a privacidade e de defender a ética? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro das nossas interações online.